E aí galera do QG do Enem, eu sou o professor Digenal de Biologia e essa é a nossa aula sobre fermentação e fotossíntese. Vamos nessa! Então galera, a gente precisa entender, né, qual é o objetivo de fazer o processo de fermentação. Alguns organismos fazem respiração aeróbica, anaeróbica, alguns organismos fazem o processo de fermentação, né? Existem células que têm essa capacidade. Mas qual é o objetivo de fazer a fermentação, né? Por que os seres precisam fazer a fermentação? Gente, a fermentação ela ocorre para que a gente possa quebrar a matéria orgânica, né? Desmontar aquela matéria orgânica que a gente chama de alimento e a partir dela produzir o ATP. O ATP, que é uma molécula que atua como moeda energética. O ATP é o nucleotídeo que a gente vai utilizar como fonte imediata de energia para a realização das nossas tarefas. Então, quando a gente vai realizar uma tarefa, a gente precisa da energia que vem do ATP, que é o trifosfato de adenina, que apresenta essa estrutura. A gente tem aqui, ó, fosfato, 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 a ribose, que é a pentose dessa molécula de nucleotídeo, e a adenina, que é uma base nitrogenada. O que a gente precisa entender? Nós precisamos, durante processos como fermentação e respiração, remover a energia dessa matéria orgânica para poder produzir o ATP. É o ATP quem me cede a energia de forma direta, como moeda energética, como fonte imediata de energia, a energia para que a gente possa, então, realizar trabalho. Então, quando a gente vai analisar o ATP, ele corresponde a essa molécula carregada, né? A gente tem aqui, ó, ATP, trifosfato de adenina. A gente simboliza essas ligações aqui um pouco diferentes, porque são ligações entre elementos muito eletronegativos. A gente encontra aqui oxigênio, fosfato, oxigênio aqui entre eles. Então, são ligações covalentes com muita energia e por isso que a gente utiliza esse composto como fonte imediata. Quando a gente usa a energia do ATP, né, ele é quebrado e aí esse ATP ele se transforma em moléculas de ADP, ó, D porque vão ser dois fosfatos e a gente acaba liberando o fosfato inorgânico que vai ser solto aqui. Então, quando a gente consome a energia do ATP, é isso que a gente faz. E aí processos como fermentação e como a própria respiração são processos que têm o objetivo de fosforilar, ó, fosforilar. Por que fosforilar, gente? Porque a gente vai adicionar esse fosfato aqui, ó, a essa molécula, eu vou fosforilar essa molécula para recarregar o meu ATP. Então eu vou fosforilar o ADP para produzir o ATP e aí conseguir realizar os meus processos metabólicos. Então, leveduras, bactérias e até mesmo algumas das nossas células, como as células musculares estriadas esqueléticas, elas têm essa capacidade de fazer processos de fermentação. E na fermentação a gente vai quebrar a matéria orgânica, né? É uma quebra pequena, é uma quebra parcial, para que a gente possa obter condição de produzir a molécula de ATP. Então, gente, o processo que inicia, né, a fermentação é a glicólise. A glicólise ela consiste na quebra parcial da glicose, né? Eu estou simbolizando aqui, ó, a gente vai pegar a molécula de glicose, que é a nossa fonte de energia, e essa molécula de glicose ela vai ser oxidada até o ácido pirúvico, né, até o piruvato, que é um composto que vai ser chamado de ácido orgânico em algumas questões. O que eu preciso que vocês entendam? Fermentação alcoólica, fermentação lática e até mesmo o processo de respiração celular, eles são iniciados por esse evento chamado de glicólise. O que a gente tem que saber sobre esse processo? Bom, a glicólise é a lise, é a quebra da molécula de glicose, mas o que eu preciso que fique claro para a gente aqui? Que nós estamos oxidando essa molécula aqui, isso é uma oxidação, mas a gente tem que deixar claro que isso é uma oxidação parcial. A gente não vai quebrar totalmente a glicose no processo de glicólise, é um processo parcial. Outra característica importante sobre esse evento é que é um evento que nós consideramos como anaeróbico. Então, o processo de glicólise é um processo anaeróbico. Se ele é anaeróbico, é porque a gente não tem a participação do oxigênio. É um processo que não depende do oxigênio. E é importante entender que esses eventos aqui, eles acontecem fora de compartimento citoplasmático, ou seja, eu não dependo de uma organela, não é dentro de mitocôndria, por exemplo, ocorre no hialoplasma, no citossol. Então a gente não depende de uma organela para que isso aqui possa acontecer. Então a glicólise ela ocorre na célula, mas não dentro de uma organela, de um composto, né, de um corpúsculo citoplasmático, como por exemplo a mitocôndria. Essa setinha aqui, eu estou saindo de um composto, ó,
esse composto tem 6 átomos de carbono e eu vou fazer várias quebras até que a gente gere um composto aqui, ó, com 3 átomos de carbono. Esse é o composto que a gente vai gerar, que é o ácido pirúvico. Então eu preciso quebrar uma molécula de glicose que tem 6 carbonos em 2 compostos com 3 carbonos e isso é uma quebra parcial, é uma oxidação parcial da glicose. Para que isso aconteça, nós vamos contar com um investimento energético, a gente vai gastar ATP para iniciar esse processo, mas lá no finalzinho a gente vai ter uma compensação. A gente vai produzir ATP a mais do que o que a gente gastou e vai ter um saldo. E a gente também depende de várias enzimas. Ó, eu estou colocando aqui para vocês algumas das etapas do processo de glicólise. Essa setinha aqui, ela está resumindo, né, uma história bioquímica onde eu tenho 10 reações químicas de ida e de volta, que não tem importância nas provas que a gente faz como Enem e vestibulares, né? Aqui seria uma análise mais para o ensino superior. Para as provas, a gente tem que entender a ideia, mas eu vou aproveitar e aprofundar um pouco aqui para a gente dar conta de conhecer direito o que está acontecendo no processo de glicólise. Então, o que a gente tem? Eu estou representando aqui, ó, os meus 6 carbonos. Então, a gente encontra aqui, ó, a molécula que nós conhecemos como glicose, ok? E a gente começa com uma fase de investimento energético. Nesse investimento energético, a gente pega aqui, ó, moléculas de ATP, beleza? A gente fornece ATP para esse processo aqui e a gente acaba aqui, ó, gastando 2 ATPs. E aí a gente vai obter aqui 2 ADPs. Queria que vocês percebessem que, ó, perdemos fosfatos, esses fosfatos foram incorporados. O que aconteceu? Eu saio da molécula de glicose que eu tinha e eu estou produzindo aqui, gente, ó, um composto que vai apresentar 2 fosfatos. A gente tem aqui representado o 1,6 bifosfato, beleza? Bifosfato frutose. Ok? A gente está transformando essa molécula de glicose. E aí as quebras continuam. A gente quebra esse composto em 2 compostos menores. Ó. Esses compostos menores aqui, eles vão apresentar fosfato em sua estrutura. A gente fornece fosfato também ao longo dessas reações aqui. E a gente vai gerar 2 compostos aqui. Ó. Vamos trabalhar primeiro só com a ideia dos fosfatos. 2 compostos aqui, que são compostos que apresentam fosfato em sua composição. Beleza, gente? No final, a gente vai ter uma fase de compensação. Nessa fase de compensação, a gente pega aqui, ó, 4 ADPs que estão descarregados e a gente envolve nessas reações aqui, ó, e a gente consegue produzir 4 ATPs. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês? Qual é o resumo dessa história? É um processo anaeróbico que ocorre fora da mitocôndria, onde a gente vai ter uma fase de investir ATP e logo em seguida a gente vai ter uma fase de compensação. Percebam vocês que a gente gastou 2 ATPs e nós produzimos 4. Ao final do processo de glicólise, o que a gente vai obter aqui? Além dos ácidos pirúvicos, nós vamos obter 2 ATPs. A gente queria que vocês lembrassem que esses 2 ATPs correspondem ao saldo do processo de glicólise e é apenas na glicólise que a gente vai produzir ATP no processo de fermentação. As fermentações, elas são iniciadas com isso aqui, com a glicólise. Então, essas etapas estão representadas no processo de fermentação. E esse ATP aqui, os 2 ATPs, correspondem ao saldo final que a gente vai ter no processo de fermentação, independente de qual seja fermentação alcoólica, seja fermentação lática, por exemplo, elas vão passar por esse procedimento. Ao longo do processo, o que é que eu quero que vocês entendam? A gente vai removendo hidrogênios, né? A gente tem algumas enzimas que são genericamente chamadas de desidrogenases e essas desidrogenases, elas vão removendo hidrogênios. Só que quando elas removem hidrogênios, esses hidrogênios eles são retirados aos pares, né? Então, quando essas desidrogenases atuam, ao longo desse processo aqui, nós vamos tendo a saída de hidrogênios e elétrons. Só que os hidrogênios e elétrons eles saem aos pares. Então, eu vou ter a retirada, nós vamos ter aqui a remoção de pares de hidrogênios e de pares de elétrons. E alguém precisa receber esses hidrogênios e elétrons para transportar. Percebam que a gente está saindo aqui, ó, C6H12O6. A gente tem aqui, ó, 6 carbonos. Cada composto desse aqui, cada ácido pirúvico, né, o piruvato que está ali representado, ele vai ser, ó, C3H12.
H4O3, beleza? A gente tem aqui, ó, C3, tá? H3 porque ele está aqui, ó, ionizado, e a gente tem aqui, ó, os oxigênios, beleza? Então percebam que a gente removeu hidrogênios, porque olha o que aconteceu. Nós temos aqui, ó, 4 hidrogênios aqui desse lado, com os 4 hidrogênios daqui 8, mas nós tínhamos quantos? 12 hidrogênios. Então nós tivemos aqui a remoção de hidrogênios e elétrons. Ao longo desse processo, além do ATP, nós vamos ter a produção de NADs. Só que esses NADs são nucleotídeos transportadores de hidrogênios e elétrons. A gente vai precisar de 2 NADs que estão aqui sob a sua forma oxidada e vão transformar-se em NAD HH+, por receber os hidrogênios e elétrons que a gente vai estar removendo nesse processo. Então, o que eu quero que fique claro para vocês? O processo de glicólise ele é anaeróbico, a gente vai remover hidrogênios e elétrons e vai transportá-los através do NAD, que vai transformar-se em NADHH+. Essa é a sua forma oxidada, essa é a sua forma reduzida. E ao final da glicólise eu gero 2 compostos com 3 carbonos, que são os piruvatos, e 2 ATPs, que vai ser o saldo da fermentação. O que acontece? Se esses ácidos pirúvicos, esses piruvatos, pararem na glicólise, e formarem ainda um outro composto orgânico final, eu estou no processo de fermentação, ainda no citoplasma. Mas eles podem entrar nas mitocôndrias e seguir para a respiração aeróbica. O nosso objetivo aqui vai ser falar da fermentação, as transformações que vão acontecer após essas tarefas que a gente acabou de destacar aqui com vocês. Bom, galera, a primeira fermentação que a gente vai ver aqui é a fermentação alcoólica. Então, fermentação é um processo anaeróbico, a quebra é parcial, e a partir da glicose, como é que a gente poderia encontrar essa reação química? A gente encontraria aqui a glicose e no final a gente encontraria 2 álcoois, 2 etanóis e o CO2 que seriam liberados. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse processo? A gente teve a glicólise, que está aqui representada, e a glicólise foi a quebra parcial da glicose, que ocorreu de forma anaeróbica, no citossol. O que ocorre? Qual que é o produto dessa glicólise? Nós gastamos 2 ATPs, produzimos 4, nós temos um saldo aqui de 2 ATPs. Todo ATP da fermentação, ele é produzido na glicólise, beleza? Ele é produzido através de uma fosforilação chamada fosforilação em nível de substrato, que é quando o fosfato sai de uma molécula orgânica e vai para o ADP, para ele transformar-se em ATP. Diferente do que acontece na respiração, que é uma fosforilação oxidativa, lá nas cristas mitocondriais. Então aqui a fosforilação ocorreu na fase de compensação e eu produzi ATP. Por que eu produzo pouco ATP? Porque a quebra foi parcial. Uma das características do processo de fermentação é ter um rendimento energético baixo. Esse rendimento energético é baixo justamente porque nesse procedimento a gente tem uma quebra parcial, a gente não utiliza todo o potencial energético da glicose. A gente comentou que as enzimas desidrogenases elas vão remover hidrogênios e elétrons e alguém precisa capturar esses hidrogênios e elétrons. Nós comentamos que no processo de glicólise nós também vamos ter aqui os 2 NAD HH+. Lembrando que essa aqui é a forma reduzida desse composto, beleza? O NAD+, é quando ele está oxidado, o NADHH+, é quando ele está reduzido, já que ele recebeu os elétrons. Gerei os ácidos pirúvicos. Percebam o seguinte, o que vai acontecer aqui? Quando a gente para analisar, essa etapa aqui é uma etapa onde a gente está saindo dos ácidos pirúvicos que a gente produziu, dos compostos que nós chamamos de ácidos pirúvicos, e nós estamos passando por uma etapa onde a gente vai gerar um tal de acetaldeído. Nós vamos gerar acetaldeídos aqui. Nessa etapa, se vocês perceberem, outras enzimas vão atuar e a gente acaba aqui, removendo carbonos. Percebam que esse é um tipo de processo onde a gente vai ter a liberação de CO2. Então, quando a gente pegasse, por exemplo, uma equação de fermentação, como é que a gente iria escrevê-la? A gente iria pegar lá glicose, beleza? Vamos pegar a glicose. Nessa quebra, a gente vai obter 2 moléculas de etanol, beleza? 2 etanóis. E iríamos obter também os 2 ATPs, beleza? Além dos etanóis, nós iríamos obter também os 2 dióxidos de
carbono nesse processo de fermentação. Então, essa seria a representação. Vejam que eu estou tendo a remoção desse dióxido de carbono. Para finalizar o processo de fermentação, queria que vocês percebessem o seguinte. Durante o processo metabólico, eu removo hidrogênios e elétrons. Quem está transportando esses hidrogênios e elétrons é o NAD. Lá na respiração, o NAD e o FAD transportam eles e levam eles para a cadeia respiratória, um processo que não vai acontecer aqui. Lá na respiração, no final, quem recebe os hidrogênios e os elétrons é a molécula de oxigênio. O oxigênio é o aceptor final de hidrogênios e elétrons. Então, num processo de fermentação, eu também vou precisar de alguém para ser o meu aceptor final de hidrogênios e elétrons. Aí fica uma dica importante para vocês. No processo de respiração, o aceptor final de hidrogênios e elétrons ele é inorgânico. No processo de fermentação, ele é orgânico e ele é o ácido pirúvico ou um derivado dele. No caso, o derivado vai ser o acetaldeído. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter aqui os NAD, HH+, que estão reduzidos e agora vão participar aqui desse processo e vão transformar-se em NAD+. Ocorreu aqui o que nós chamamos de reoxidação. Eles foram reoxidados, estavam reduzidos, passaram a ficar oxidados e no final do processo a gente gera o álcool, que nesse caso aqui foi justamente o etanol. Nós acabamos de produzir aqui o álcool etanol. Então percebam o seguinte, na fermentação alcoólica, a quebra é parcial por ser fermentação, o processo é anaeróbico e o aceptor final de hidrogênios e elétrons é um composto orgânico, que nesse caso foi um derivado do ácido pirúvico. Nesse tipo de fermentação, eu vou pegar a glicose e vou conseguir produzir álcool, ATP e CO2. Esse tipo de fermentação é feito por leveduras, tá? São exemplos clássicos em prova, as leveduras que a gente utiliza como fermento biológico ou as leveduras que a gente utiliza na produção de bebidas alcoólicas ou biocombustíveis. Se o seu interesse é no álcool, aí a gente está atendendo a indústria que produz bebidas alcoólicas ou a indústria dos biocombustíveis. Se o meu interesse é no dióxido de carbono, a gente está trabalhando, por exemplo, com a produção de pão. O que faz a massa do pão crescer quando a gente usa um fermento biológico é justamente o dióxido de carbono. E o processo tem um rendimento baixo porque a quebra foi parcial. Essa foi a fermentação alcoólica, tá, gente? Que é uma fermentação extremamente importante, muito cobrada em prova de vestibular e na prova do Enem. Então, galera, a gente vai falar agora da fermentação lática, né? Que é um outro exemplo de fermentação. Bom, por que as fermentações produzem substâncias diferentes? Porque as enzimas que estão presentes nas estruturas que realizam essas fermentações também são diferentes. Então, existem bactérias que fazem fermentação lática, existem leveduras que têm enzimas para fazer fermentação alcoólica. Então, o arsenal bioquímico da célula é diferente. Aqui, se a gente fosse representar na equação, a gente teria a glicose, né, sendo quebrada em ácidos láticos e em 2 ATPs. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Eu saio de um composto com 6 carbonos, que é a glicose. Na glicólise eu produzo ácidos pirúvicos que têm 3 carbonos e eu não vou ter a remoção de carbonos agora porque eu continuo com produtos que têm 3 carbonos. Então, o ácido lático ele continua tendo 3 carbonos, a gente não vai ter a remoção de carbonos, como por exemplo na fermentação alcoólica que vai liberar o CO2, né? Então, a gente teve aqui o processo de glicólise, mais uma vez, gente, a gente nesse processo de glicólise produziu, né, liberamos lá como saldo 2 ATPs, esses 2 ATPs estão aqui, mais uma vez o rendimento energético é baixo, porque a quebra é parcial. Nós produzimos aqui, gente, os NAD que vão transportar os hidrogênios e os elétrons, só que agora olha o que vai acontecer. O aceptor final aqui de hidrogênios e elétrons é o derivado do ácido pirúvico, então quando eu fiz a quebra da glicose para o ácido pirúvico, eu fiz uma oxidação porque eu estava removendo os elétrons. Agora eu vou devolver esses elétrons para cá, reoxidando o NAD e fazendo a redução do ácido pirúvico ao ácido lático. Essa fermentação lática ela é feita por bactérias, né, que são utilizadas inclusive na formação, na obtenção industrial de derivados do leite, né, coalhada, queijo e iogurte. E também é feita por algumas células nossas. No nosso corpo nós temos células musculares anaeróbicas facultativas. O que é isso? Se tem oxigênio, ela faz respiração aeróbica. Se não tem oxigênio, ela faz fermentação lática. É o caso das nossas células musculares,
estriadas esqueléticas que, quando tem pouco oxigênio, elas fazem o processo de fermentação lática, né? Que, inclusive, quando produzem muito ácido lático, causa alguns incômodos, alguns distúrbios, em função dele ionizar, alterar o pH de célula e comprometer lá o processo de fisiologia normal da célula. Então, essa foi a nossa parte sobre fermentação.